2021, o ano de viver o extraordinário, e você só vai viver o extraordinário se você receber as informações que ampliarão a sua visão, a sua perspectiva, que trarão a você um upgrade, que farão você mais consciente, que tornarão você mais consciente sobre todos os processos, sobre a vida, sobre o que de fato é a vida, sobre qual é a identidade que Deus preparou para você, sobre qual o propósito que Deus tem para você. Só assim, só recebendo informação que vai realmente te promover, te ampliar, te libertar, porque quando você conhece a verdade te liberta. Porque uma mente que se abre para uma nova ideia, para uma outra perspectiva, para uma visão, um ponto de vista mais amplo, ela não vai voltar mais ao tamanho que ela tinha, ela vai de fato ser ampliada, ela vai ser promovida, ela vai subir um degrau, vai fazer com que você enxergue as coisas de maneira diferente como você enxergava até então. Então 2021 é o ano de viver o extraordinário e de fato esse extraordinário só vai alcançar você se você receber as informações que de fato vão libertar a sua mente, vão libertar os seus olhos, vão tirar dos seus olhos todas as escamas, vão abrir os seus ouvidos, o seu entendimento para coisas muito maiores. Assim, de fato, você alcançará com consciência e essa consciência vai te libertar daquilo que você estava vivendo naquele degrau. Então você vai ser levado para um outro degrau e lá a realidade vai ser outra. Você vai ver que coisas que você não enxergava, você passará a enxergar. Que coisas que você via de uma determinada forma, você passará a enxergar de outra forma completamente diferente. Por quê? Porque a sua perspectiva foi ampliada. Porque a sua ignorância sobre determinados assuntos foi arrancada. É assim que você vai viver o extraordinário. No outro vídeo eu falei sobre o que é a mente. Nós entendemos um pouco mais sobre o que é a mente. Então a mente é um estado de consciência. Esse estado de consciência é a mentalidade que eu extraio, né, deste estado de consciência. Eu extraio uma mentalidade, essa mentalidade são os trilhos que vão aí conduzir a minha vida numa determinada linha, numa determinada direção. E assim eu vou obter os resultados, obviamente, que aqueles trilhos me conduzirão a obter. Né? A nossa vida não é como um carro que dá uma meia volta aqui mesmo onde está, que em um espaço curto consegue fazer uma manobra e mudar a sua direção e mudar o sentido em que está indo. A nossa vida não é assim, a nossa vida é mais para como um trem, não é? Que corre sobre trilhos, corre naquela direção que está determinado. Quando nós extraímos, e todos nós fazemos isso, extraímos deste estado de consciência, desta mente que nos rodeia, não é? Formado pela nossa criação, pela nossa família, pela cultura, não é? Pela região onde nós nascemos, pelas experiências, pelas vivências, né? Pelas interpretações que eu vou dando para essas vivências. Então, disso eu extraio a minha mentalidade, que é como um trilho que vai ali, a minha vida vai se desenvolver, vai se dar naquela direção, vai estar em cima daqueles trilhos, né? Então, o que eu preciso fazer é ter uma libertação na minha mente, no meu estado de consciência, entender que existem outros estados de consciência, conviver com outras pessoas, com outras realidades, obter outros conhecimentos, esses outros conhecimentos, esses outros entendimentos, essas outras realidades, essas outras culturas vão me trazendo uma nova consciência, vão me libertando daquele estado de consciência que eu vivia e vão me dando então a possibilidade de construir um outro trilho sobre o qual a minha vida vai se desenvolver, vai se dar, vai avançar, vai evoluir, ok? Assim é. Então você pode, através de um forte impacto emocional, de um evento traumático, de uma possibilidade aí que mexeu, né, de uma ação que mexeu, de algo que você viveu, que mexeu profundamente com as suas emoções, sobre o forte impacto emocional, você pode de fato se libertar daquela realidade e desejar outra, através da consciência, da própria percepção, não é? E isso não é uma coisa que acontece pouco, não. É possível acontecer desde que você pare, reflita, preste atenção na sua vida e se pergunte, se faça algumas perguntas, né?
Será que esta é a única realidade que existe? Será que eu nasci assim, vou crescer assim, vou me desenvolver assim e sou obrigado a viver assim? Será que é isso que Deus tem para mim? Deus não tem outras coisas para mim? Né? Uma reflexão profunda da própria vida, da própria existência, da realidade que se tem vivido, pode fazer com que esse cérebro, essa pessoa alcance uma outra consciência, né? Ao buscar respostas para aquilo que tem vivido, para a realidade que tem vivido, essa pessoa pode se libertar e alcançar um outro estado de consciência, ou também um pouco todos os dias, né? Tendo contato com livros, lendo a Bíblia, lendo outros livros, compreendendo outras realidades, e mudando um pouco os seus hábitos todos os dias, você pode também alcançar esse outro estado de consciência. Então, a mente ela é um estado de consciência de onde eu vou extrair a mentalidade, que serão os trilhos que vão aí guiar a minha vida até o final dela, né? Porque aí é o grande problema, porque a partir dos 35 anos de idade, um indivíduo adulto, sexo masculino, sexo feminino, isso pouco importa, já tem aí 90% das suas ações, dos seus atos, dos seus pensamentos automatizados, né? Já responde aos estímulos de forma automatizada, né? A maior parte dos estímulos ele vai responder da mesma forma, da mesma maneira. Então, é extremamente preocupante isso. Bom, nós temos 3 estados de consciência básica, né? Basicamente são 3 estados de consciência. É claro que você consegue mesclar o primeiro e o segundo estágio. É claro que existem formas de se responder, mas invariavelmente você tem 3 estados de consciência, 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o nível de consciência do corpo. A maior parte das pessoas que vive dentro desse estado de consciência vive por prazeres imediatos, por aquilo que satisfaz e que satisfará os seus desejos de forma imediata, ok? São pessoas que se preocupam e estão vivendo para o prazer, ok? Então não se preocupa muito com a sua alimentação, come o que gosta, o que acha que gosta, né? Porque como nós vimos no outro vídeo, o paladar também é treinado, né? É ajustado, também está dentro desse estado de consciência, né? Que nós estamos acostumados. Mas fato é, dentro do estado de consciência, do nível de consciência do corpo, do estado de consciência do corpo, as pessoas elas vivem para o prazer, ok? Vivem para o prazer imediato, para desfrutar do prazer agora. Então, não há uma profunda reflexão, um profundo entendimento sobre o futuro. Né? O importante é agora. O importante é eu tomar o que vai me dar prazer agora. Entendeu? Ah, mas e a ressaca? E os problemas futuros? Esquece. Vamos beber todas, vamos encher a cara de todas, né? Vamos sair com todo mundo, vamos... Né? São pessoas que respondem através do desejo, que não controlam o desejo. O desejo é desenfreado dentro deste estado, deste nível de consciência, deste estado de consciência, que é o estado de consciência do corpo. As pessoas vivem para o prazer e o prazer imediato. Essas pessoas, invariavelmente, elas têm pouca formação, invariavelmente têm pouca instrução, ganham salários baixos, é a maior parte da pirâmide, a maior parte das pessoas vive assim, vive por prazer imediato, quase nenhuma reflexão sobre o que será, o que vai se dar, o que vai ser o futuro. Então, claro que a rotina delas de vida, de sexo desenfreado, de prazer imediato, sem nenhum tipo de reflexão, de freio, de nada disso, trará consequências futuras, mas essas consequências não são nem um pouco avaliadas no agora, ganham um salário geralmente baixo, se alimentam de uma maneira desregrada, não há muita perspectiva de futuro, até existe uma fala ou outra sobre o futuro, uma visão ou outra sobre o futuro, mas não é nada concreto, e invariavelmente essas pessoas terminam as suas vidas pobres, na miséria, dependendo aí de aposentadoria ou de até outros auxílios, porque certamente muitas delas vão ter aí sequelas no seu físico, na sua saúde, dependendo da saúde pública, enfim,
é isso aí, essa é a realidade, né? É o agora. Há sexo desenfreado, há prazer imediato, há pouco cálculo, há pouca projeção sobre o futuro. É o estado de consciência do corpo, é prazer imediato. Ponto. Ponto. É isso. O segundo nível de consciência é o estado de consciência do intelecto. Essas pessoas, elas geralmente avançam por conta da informação que obtêm dos estudos, então são pessoas que já conseguem planejar um pouco melhor o futuro, já conseguem avançar um pouco mais dentro de alguns entendimentos, conseguem construir algo maior, já são pessoas que ganham não pela sua produção, pelo que os seus corpos podem produzir, né? Mas por aquilo que elas pensam, arquitetam, então há um outro nível de remuneração, há um outro nível de qualificação, e claro, há toda uma outra construção de vida, de realidade. O problema desse estado de consciência é que, obviamente, por conta deste estado de consciência um pouco mais elevado, um pouco mais avançado, se tem muito medo, né? Porque se tem consciência do que o mundo é, do que ele pode representar, dos desafios, dos perigos. Há muita doença na alma por conta desses medos, da ansiedade, dessa insegurança do futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser. Porque se no primeiro degrau não há consciência de nada, e é um bem, deixo a vida me levar, a vida leva eu e vamos adiante, e amanhã é outro dia e tá tudo certo, e amanhã a gente faz churrasco de novo, se der, se não der a gente trabalha pelo churrasco, pela caipirinha do final de semana e tá tudo certo. Nesse segundo estágio, há muita consciência, né? Mas uma consciência sobre a realidade, né? Aquilo que se vive, aquilo que os olhos podem ver, né? Aquilo que é palpável, né? Há uma tendência de se apoiar muito no que é concreto, na força do seu braço. Não, ninguém me ajudou, coisa nenhuma, eu conquistei, né? Foram os meus estudos, tudo que eu fiz me trouxe até aqui, porque há uma noção maior de sacrifício, né? Do que as coisas custam, do tempo que se leva para construir algo relevante, do tempo que se leva para se ter algo, para se construir algo, para se desenvolver algo. Mas está muito ligado ao concreto, está muito ligado a esta realidade, aquilo que os meus braços podem fazer, e aí também é uma possibilidade muito grande dessas pessoas confiarem nelas e naquilo que elas podem fazer e podem realizar, né? E aí esse é o nível de entendimento. As teses, os pensadores estão aqui, aqueles que vão criar ou vão defender as teses desta sociedade, não é? Aqui há a briga política, a briga filosófica, e para cada tese há uma contra-tese, e cada um defende o seu lado, as ideias. A batalha se dá aqui no mundo das ideias, né? Dentro do pensamento, né? É uma classe mais intelectualizada, é uma classe mais intelectualizada e que tem uma tendência muito grande a confiar no que é concreto, no que pode ser apalpado, tocado, que pode ser pego, né, com as mãos, né, agarrado com as mãos, enfim, está muito ligada a esta realidade, mas há também mais ansiedade, há também mais frustração, há também mais medo por conta dessa consciência um pouco mais avançada, um pouco mais evoluída, digamos assim, não é? Digamos assim. O meio de produção cultural está dentro desta realidade. E aí nós temos um terceiro nível de consciência, o terceiro estado de consciência, que é o estado de consciência do espírito. O estado de consciência do espírito, ele é um grau muitíssimo elevado. Por quê? Porque dentro dessa consciência adquirida, há um nível de consciência maior desenvolvida, que é um nível de consciência espiritual, de que existe uma outra realidade, que existe um mundo que rege essa nossa realidade. Nós não estamos mais presos, né? As pessoas que estão dentro desse estado de consciência, elas não são presas e limitadas ao seu corpo, elas não se relacionam com o meio, com a vida, simplesmente através do seu corpo, através
dos prazeres, daquilo que elas podem tocar, daquilo que elas podem fazer, do prazer, das sensações que elas podem ter dentro do seu corpo, nem tampouco se relacionam com o meio de uma maneira pura e simplesmente concreta, intelectual, racional. Não, elas compreendem que isso aqui é 1% e existe 99%. E esse 99% é espiritual. Elas compreendem que nós somos espírito, possuímos uma alma e vivemos temporariamente dentro de um corpo, que há um Deus que criou todas as coisas, e estas pessoas, elas não são apegadas com esta realidade, porque elas sabem que esta realidade é passageira, que aquilo que os olhos delas veem é passageiro, mas aquilo que os olhos delas, esses olhos físicos não veem, é atemporal, é eterno, não é? Que o espiritual rege o físico. E essas pessoas, então, elas são desprendidas de tudo e elas alcançam um estado de consciência tal que elas conseguem viver por um propósito, e pelo propósito elas discernem que há um propósito para a vida delas. E elas passam a viver por esse propósito. E aí não importa mais o concreto, importa o quanto elas colocam esse propósito em prática, elas vivem para um propósito. E esse estado de consciência é muito extraordinário, porque essas pessoas vivem milagres, as coisas vêm, as coisas acontecem, o propósito respalda essas pessoas. O propósito respalda essas pessoas, né? É a consciência de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, não é o cérebro de Cristo, é a mente de Cristo, é o estado de consciência de Cristo. Eu posso me conectar a esse estado de consciência, fazer o download dele, baixar desse estado de consciência a minha mentalidade, porque tudo está preparado, tudo é regido pelo mundo espiritual, e a partir disso, então, tudo se dá aqui. Essas pessoas, elas vivem por um propósito. Jesus não passava necessidade quando ele tinha fome, o que ele precisava para comer, se apresentava para ele não tinha necessidade de pagar os seus impostos e nada disso. Quando ele precisava fazer isso, o recurso vinha, não é? O Deuteronômio 28 se cumpre na vida dessas pessoas que compreenderam isso, e esta outra é a realidade, porque elas não correm atrás de nada, são as coisas que correm atrás delas, né? As bênçãos vêm até elas são atropeladas pela bênção, as coisas correm atrás delas, né? O recurso corre atrás delas. Elas vivem pelo propósito, e o propósito as respalda, as sustenta, vem para elas tudo isso. Elas de fato vivem Mateus 6,33, elas buscam o reino de Deus, o seu propósito, a sua justiça, elas vivem para isso, e todas as outras coisas são acrescentadas a elas. O nosso desafio é avançar, é alcançar este estado de consciência, este nível de consciência. Quando nós alcançarmos isso, todas as coisas vão se ajustar aqui. Como é que eu vou alcançar esse estado de consciência? Eu vou alcançar esse estado de consciência se eu tiver clareza de qual é a minha identidade e qual é o meu propósito. Tendo clareza de qual é a minha identidade, o meu propósito, eu vou alcançar esse estado de consciência. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Lembre-se, água parada dá dengue. Um grande abraço e até o próximo vídeo.